Olá, boa noite. Olá, pastor. Boa noite. Vamos começar a nossa live nessa noite. Amém. Essa noite nós vamos ter uma palavra aí direcionada para a nossa vida do discipulado. Boa noite, pastor. Gabriel, boa noite. Os irmãos estão chegando. Irmão Gils. Boa noite, irmão Gils. Boa noite, irmãos. Isso aí. Mande aí o link para os seus amigos, para a gente estar começando a nossa palavra nessa noite. Elilde, Deus abençoe. Amém. Irmão André. Seja bem-vindo, meus irmãos. Irmã Luciana. Deus abençoe. Vamos começar, irmãos. Vamos lá. Eu vou estar orando ao Senhor. Boa noite, pessoal. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa noite, por esse dia, né? Hoje foi um dia assim, de grande alegria, porque tivemos a oportunidade de estar ali junto com os irmãos, né? No enterro da missionária Araci, alguém muito próximo da gente, alguém que contribuiu muito para a história da nossa igreja. E ali tivemos com a Yara, com a família. Bom rever o pastor Carlos. Mas o que interessa nessa noite é a nossa palavra. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa a tua palavra, abençoa os irmãos que já fazem parte, Senhor Deus, dessa nossa conversa. E essa live, Senhor, atinja, ela alcance pessoas, Pai, que estão aí do outro lado, precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra direcionada vindo do teu coração para nós. Como o Senhor tem me falado, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, meus irmãos, eu gostaria de começar a nossa fala nessa noite, né? A nossa live nessa noite, falando acerca do que o Senhor Jesus falou lá em Marcos, capítulo 10. E gostaria que você guardasse essa palavra aí. Nós vamos estar usando ela várias vezes, né? Vamos estar falando sobre ela. Marcos, capítulo 10, 46. Quando Jesus ele perguntou para os seus discípulos, né? O que diz, quem diz os homens que eu sou? E nessa noite eu queria que você estivesse pensando junto comigo. Se você estivesse diante do Senhor Jesus, caminhando com Ele, e Ele perguntasse para você, o que você responderia? Nós já sabemos o que é que Pedro, né, respondeu, mas eu e você, o que é que nós falaríamos se Jesus perguntasse para nós o que dizem os homens a respeito dele? Muito bem. Eu tive buscando tempo para nós estar falando e nessa noite nós vamos estar falando sobre a nossa fé, como nós devemos estar nos portando diante de Deus, caminhando aos pés do Senhor e fazendo a diferença como discípulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele quer que os seus discípulos sigam a sua verdade, sigam os seus ensinamentos e façam uma grande diferença nesse mundo. Eu estive estudando em que consiste a religião. E eu peguei como parâmetro na nossa conversa nessa noite alguns segmentos das religiões e o porquê da crise que tem acontecido na maioria das vezes até mesmo com nós no cristianismo. Não falo somente da crise existencial do homem em busca da verdade ou do homem em busca pela verdade, mas algo que me chamou a atenção nos meus arquivos de pesquisa, nas minhas pesquisas, é que em que consiste a religião? Consiste em produzir o mínimo dano possível, fazer o bem em abundância, praticar o amor, a compaixão, a veracidade, a pureza em todos os setores da vida. Então, as religiões, elas têm buscado apresentar para o homem estas questões. Então, existe um pesquisador, um estudioso, que estuda as religiões, e ele fez uma pesquisa sobre o que implica isso na questão do homem relacionado a Deus. Então, todas as religiões, elas procuram apresentar, eu falo religiões no sentido dos segmentos, né? Nessa noite nós vamos falar sobre o que pensa o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, e o que é que isso tem a ver conosco, o que é que tem a ver com a nossa fé. Quando Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, Jesus ele está provocando uma reação, e eu acredito que o Senhor Jesus ele tem procurado, até hoje, na vida dos seus discípulos, essa resposta. Se você já tem, meu irmão, amém. E se você não tem essa resposta para dar para o Senhor Jesus, quando ele pergunta o que dizem os homens que eu sou, nessa noite nós vamos criar caminhos, vamos criar meios para conhecer esta verdade. Então, muito bem. Eu falando do pesquisador, o nome dele é Jeffrey Moses.
Esse homem, ele é um cardiologista dos Estados Unidos, é cristão e ele é um estudioso da palavra de Deus. Então, ele buscou ver essas questões dentro dos segmentos religiosos. E tudo que ele buscou e trouxe como conteúdo, que nós estamos estudando nessa noite, foram aquilo que todos os grupos costumam falar. Eu peço aos irmãos que não se escandalizem com o que nós vamos falar, porque nós vamos estar buscando respostas também e buscando compreender o que alguns grupos religiosos falam a respeito da verdade. E nós sabemos que a verdade está em Jesus, a verdade é Jesus, as Escrituras são a verdade e ela deve ser a base para a nossa conversa, para aquilo que Deus quer falar para nós. Nós, os homens cristãos, nós temos uma grande responsabilidade de estar diante da sociedade, falando a verdade de Deus para as pessoas, para que as pessoas elas venham ter esse conhecimento de Deus. Então, quero falar aqui sobre a questão do segmento budista, pois toda lei se cumpre em uma só palavra. Amarás, toda lei se cumpre em uma só palavra. Amarás só a palavra. Amarás o Deus como a ti mesmo. Isso é o que a gente ouve das religiões quando buscam falar a respeito do Senhor. No cristianismo, a gente tem como forte a fala que diz: a verdadeira religião é amar como Deus ama todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. No hinduísmo, nós vemos uma palavra que diz assim: quais são as ações mais brilhantes? Alegrar o coração de um ser humano, alimentar o faminto, ajudar o aflito, aliviar o sofrimento do triste e eliminar a mágoa dos injustiçados. No islamismo, o segmento fala que diz que cada religião parece buscar o seu próprio caminho para a iluminação. Mas apesar das aparentes diferenças, todos proclamam as mesmas coisas. Então, todos os grupos e todos os segmentos religiosos buscam falar da verdade a respeito daquilo que traz um conforto, traz uma resposta para a questão da humanidade. Então, se nós formos observar, meus irmãos, todos os segmentos religiosos, eles falam da verdade, até bíblica, do que o Senhor Jesus falou. Depois que o Senhor Jesus se declarou sendo a verdade de Deus para os homens, e aí consiste naquela palavra que nós começamos a falar: que dizem os homens que eu sou? Quando o apóstolo Pedro, ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, muitos já conheciam a veracidade de que Jesus era o Filho de Deus. Nós podemos observar ali no caminhar do Senhor Jesus, quando ele realizou milagres. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a comunidade de Marcos. O livro do Evangelho de Marcos conta alguns episódios, algumas histórias, alguns fatos de que o Senhor Jesus operara muitos milagres. E muitas das vezes que Jesus fazia isso, ele repreendia as pessoas que eram curadas, que eram libertadas por demônios, por espíritos. Jesus falava que a ninguém
contasse a respeito dele. Ninguém falasse. Quando Jesus ele cura aquele leproso, ele fala a ninguém, ele repreende ele, fala a ninguém faleis a respeito do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus, ele fez algumas repreensões para que as pessoas não falassem quem era ele. Houve alguns outros momentos que Jesus, ele, até mesmo na hora que falaram com ele, quiseram idolatrá-lo, quiseram levantar ele, né, dizer, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus repreendia as pessoas para que não falasse esta verdade. As pessoas, pelo o contexto histórico, sabiam quem era Jesus. Elas sabiam que Jesus era o Messias anunciado, porque as Escrituras estavam ali se cumprindo, tudo que eles estavam fazendo, tudo estavam cooperando para o seu ministério. Então, as pessoas estavam compreendendo quem era, que aquele era o Messias, era o Salvador. Muitos tinham dúvidas, assim como nos dias de hoje. Eu acredito que muitas pessoas, ainda no meio religioso, elas têm dúvida de quem seja Jesus. Nós estamos diante de uma crise onde a fé de muitas pessoas tem sido abalada. Por quê? Porque quem diz os homens que eu sou? Nós temos essa convicção de falar quem é, a quem nós servimos, em quem nós cremos, em quem está alicerçada a nossa fé, ou nós estamos buscando coisas fora do contexto cristão, buscando respostas ainda para algumas questões da nossa vida, algumas questões da situação que está nos cercando. Muito bem, então nós já tivemos a oportunidade de saber o que as religiões, o que os segmentos religiosos, eles costumam falar a respeito das verdades das Escrituras, né? É melhor, tem uma outra fala aqui no islamismo que todos é melhor dar do que receber. No meio cristão, no meio do cristianismo, e nós queremos falar no meio das religiões, existe muitas coisas que são parecidas, mas que, se nós formos observar, falta uma certa consistência, uma certa verdade quando nós partimos para a prática daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós temos como base de fé. Então, o resultado de pesquisa trouxe ao pesquisador que eu já mencionei, ele trouxe para esse pesquisador um conjunto de coisas que fazem com que nós venhamos a pensar no que as religiões falam, no que as religiões propõem como sendo a solução para a vida das pessoas. Resultado de anos de pesquisas, Unidade reúne 64 princípios comuns a diferentes tradições religiosas. Amar o teu próximo, honrar o teu pai e a tua mãe, falar a verdade, é melhor dar do que receber, não julgues. Conselhos aqui que semeamos. Deus é amor, entre muitos outros, colocando lado a lado os trechos transcritos dos livros sagrados das religiões. Jeffrey Moses, que é o pesquisador que eu falei, né, ter estudado, ter pesquisado junto com ele, pegado carona aí nas suas pesquisas, ele fala da unidade do espírito humano, demonstrando que nossas divergências elas são superficiais e nossas semelhanças são significativas.
que isso quer dizer, irmãos? Que eu e você, que nós temos divergências em pensamentos, até mesmo na prática da nossa religiosidade, mas que existe um significado para todas essas coisas, todas essas divergências, porque todos nós buscamos e queremos estar alinhados com a verdade de Deus, com a verdade das Escrituras. Então, as religiões, elas têm buscado estar alinhadas com alguma verdade. E nós queremos, nessa noite, trazendo uma palavra de conforto e de segurança, de fé, ao teu, ao meu, ao nosso coração, quando nós falamos acerca da verdade de Deus. A verdade de Deus é que Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Salvador da humanidade. E Jesus, dentro dessa ideia de ele ser o que ele é, e o que é que Jesus é, meu irmão? Jesus, ele é o Salvador do mundo. Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus se declara diante de um histórico onde o seu povo, o povo de Deus, que foi resgatado do Egito, foi trazido para a terra onde mana leite e mel, a terra da promessa, onde viveu durante muitos anos, agora passa novamente por uma perseguição ou uma opressão ali vivida pelo Império Romano. E o Senhor Jesus, ele surge na história da humanidade, sendo este que fala a verdade, sendo este que tem a solução para o problema da humanidade. E ainda hoje, muitas pessoas, não são poucas, nos meios religiosos, ainda têm dúvidas sobre a eficácia do poder do Senhor. E muitas das vezes nós deixamos de lado a palavra de Deus e vamos atrás de verdades subjetivas, onde estas verdades, elas passam por um critério humano, ela passa pela mente humana de um Deus. Eu gostaria de falar acerca do que tem acontecido no meio do cristianismo, né? Principalmente nesses dias onde as pessoas estão frágeis, onde as pessoas estão com a sua fé abalada, muitas filosofias, muitos meios, muitos conceitos humanistas, né, têm surgido querendo dar solução para muitos conselhos de pessoas que têm pensamentos contrários à verdade de Deus, pessoas que são até inimigas de Deus, inimigas da cruz de Cristo, porque o verdadeiro evangelho, ele nos leva a deixar alguma coisa. Jesus nos chamou para nós fazermos parte de um povo, fazermos parte de uma história onde ela começa aqui, começa com ele e vai nos levar até o céu, vai nos levar até de volta ao Pai, né? Então, muitas filosofias, muitos segmentos têm surgido, se opondo à verdade de Deus, a verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E esses segmentos também, eles são sutis, porque eles não se declaram religião, mas faz parte de um segmento, né, onde as pessoas têm se deixado levar por estas verdades não bíblicas. Então, nós queremos dar continuidade aqui falando sobre a verdade para o discípulo verdadeiro. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, permanecedes na minha palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
um texto bem conhecido, João 8, 31 e 32. Então Jesus, cuja a onisciência penetrante poderia ler os corações dos homens. Jesus sabia e sabe todas as coisas acerca de nós. O Senhor Jesus, ele tem a onisciência do Pai, tem o poder do conhecimento para conhecer e saber quais são as intenções dos corações humanos, coração dos homens. Jesus sabia que muitos daqueles judeus que estavam presentes tinham apenas uma profissão rasa de fé. Ele está atrás de algo mais profundo para tornar-nos seus discípulos verdadeiros. Então, irmão, Jesus ele está à busca, né? Ele está à procura de muito mais do que um sentimento raso de fé, onde nós ficamos ali na superfície somente, acreditando em algumas coisas acerca dele, acerca do Pai. Jesus ele é o mais interessado do que nós, para que nós conheçamos a verdade. Ele está atrás de algo mais profundo para nos tornar seus discípulos verdadeiros. O nosso texto, Jesus lida com 3 dos conceitos mais profundos conhecidos ao homem: o conhecimento, a verdade e a liberdade. Se os irmãos voltarem um pouquinho atrás, os irmãos vão observar que nós falamos acerca do que as religiões prometem às pessoas. Elas falam em nome de Deus. E o que isso tem sido verdadeiro nesse campo do conhecimento, do saber. Então, Jesus ele chama para a gente estar aí refletindo sobre esses 3 conceitos profundos que o homem precisa ter em sua mente, em relacionado à sua fé. Primeiro, conhecimento. Jesus disse que podemos saber algumas coisas. Alguns agem como se a única coisa que soubessem com certeza fosse que não sabem nada com certeza. Não temos que passar pela vida numa neblina agnóstica, como criaturas racionais, com vontade própria, feitas à imagem de Deus. Temos a capacidade humana única de buscar o autoconhecimento. E é uma consciência interna. Nós somos mantidos pela doação do nosso Criador, com uma mente que pode pensar. E dentro dessa ideia do conhecimento, muitos cristãos têm se perdido. Muitos cristãos, pessoas de boas intenções até, têm deixado de buscar a verdade de Deus na palavra, nas escrituras, e têm se alienado e têm ido atrás do conhecimento que está por aí no mundo. E muitos têm se deparado com as filosofias humanas, onde Deus está fora do seu plano de criação, né? Então, o Criador ele quer que nós permaneçamos na verdade. E voltamos lá para a palavra de Jesus, perguntando a Pedro: o que dizem os homens que eu sou? E novamente eu te pergunto, imagina aí o Senhor Jesus perguntando para você: o que diz você que eu sou? Você pode ter essa resposta para dar para o Senhor? O que dizem os homens que eu sou? Você tem vivido uma vida de verdade para demonstrar quem verdadeiramente é Jesus, o que é que ele representa para você, para a humanidade, nesses dias onde as pessoas estão com a sua fé abalada, porque muitos não têm certeza do que será o amanhã, né? Então, a palavra de Deus ela tem o poder de transformar, o poder de nos restaurar, e o Senhor ele é apresentado na história da humanidade como o restaurador. Ele é o restaurador da nossa fé, da minha fé, da sua. Amém? Então, é melhor saber poucas coisas que são certas do que muitas coisas que não são.
Em Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós podemos confirmar essa palavra lá em Colossenses, capítulo 2, verso 3, onde fala do poder do conhecimento que estão ocultos em Jesus. Então, você quer conhecer a verdade? Se aproxime do Senhor Jesus. Seja discípulo do Senhor Jesus. Você tem sido discípulo do Senhor Jesus ou você tem sido discípulo de outras verdades não relacionadas a Deus? Irmãos, não é porque existe algumas verdades no mundo que ela seja... outro dia nós estávamos no nosso culto de ensino da palavra de Deus, onde um jovem se levantou e falou, existe muitas... nós fizemos uma pergunta e esse jovem se levantou e falou, existem muitas verdades. Eu falei, cite uma, por exemplo. Ele disse, não, existem muitos caminhos que nos levam a Deus. Eu falei, qual o caminho que leva a Deus? E ele falou, rapaz, a verdade ela é relativa, né? Aí eu falei, irmão, vamos parar a conversa aqui, vai estudar, vai pesquisar e vai... depois nós conversa. Porque quando a gente se depara, irmão, diante de pessoas, e a gente fica até triste, né? Porque cristãos têm deixado a verdade de Deus para ir buscar outra verdade, meu irmão. Então ele não leu ainda o versículo que eu falei aí a respeito do conhecimento. Está lá em Colossenses 2:3. Quer saber algo mais sobre a verdade de Deus? Vai lá, vê o conselho bíblico. Muito bem, esse é o primeiro... a primeira fala que Jesus fala sobre as três coisas, né? O conhecimento. Vamos falar agora sobre a verdade. A verdade. A verdade é a manifestação radiante da realidade. Jesus nos enfrenta com a realidade completa de Deus e do homem. Jesus, ele se manifesta radiante, a manifestação radiante da realidade. Jesus nos enfrenta com a realidade completa de Deus e do homem. A verdade sobre o pecado e sobre a salvação ela é encontrada no livro único de Deus. E você sabe qual é esse livro. Não existe outro livro. Né? Esse livro, irmão, se chama a Bíblia. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Esta verdade impressionante enfrentará a nós todos os dias, no dia do julgamento. João 12:48. O amor da verdade é essencial para ser salvo. 2 Tessalonicenses 2:10. O pleno conhecimento da verdade, plantado no coração humano, é obedecido na fé e nos levará ao trono de Deus, onde há fidelidade para todo sempre. 1 Timóteo 2:4. A outra coisa que o Senhor nos chama para fazer observação, falou conhecimento, né, verdade e liberdade. Jesus alega que Ele, e somente Ele, pode nos libertar dos nossos pecados. Então nós vimos lá no início, né, uma fala, nós falamos sobre o que as religiões têm em comum, o que as religiões elas falam em nome de Deus e que na verdade que quando vamos para a prática nós vemos que existe divergências dessas verdades apresentadas. Jesus alega que somente Ele pode nos libertar dos nossos pecados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Quantas almas, irmãos? Quantas almas angustiadas lutam com a culpa, com a racionalização, cheias de desculpas próprias e com o desespero. Dizem, não posso evitar. E é assim que eu sou. Acho que nunca vou mudar. Não,
esta não é a fala apropriada de um verdadeiro discípulo de Jesus. Se o Senhor Jesus promete e ele se apresenta sendo o libertador, ele falando sobre a liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o Senhor Jesus ele faz essa afirmação, ele está dizendo que existe solução, existe algo concreto para nós nos apegarmos. Também nesses dias tão difíceis, onde a fé tem sido abalada, né? A nossa fé tem sido abalada pelos problemas externos, pelos problemas que estão acontecendo em volta do mundo. Então vamos nos apegar, meus irmãos, a esta verdade bíblica. Vamos acreditar que o Senhor, ele é o nosso libertador. Então, podemos segui-lo todos os dias e nos tornar melhores de todas as maneiras. Com Jesus, o grande libertador da humanidade. Não somos seres humanos completos, mas estamos nos tornando completos. A palavra do apóstolo Paulo fala que nós devemos seguir Jesus de perto, seguir ao Senhor como seus discípulos, observando, fazendo observância da sua palavra. E o Senhor Jesus nos chamou para um plano de perfeição, onde ele fala que Paulo chega a dizer que nós, prosseguindo, caminhando com Jesus, nós iremos alcançar a plenitude de varão perfeito. E este poder nós encontramos na palavra, nas escrituras, na verdade bíblica. Não existe, irmãos, outro caminho. Eu sei que muitas pessoas têm, por meio das filosofias do humanismo, de outros viés de descobertas de verdades, muitas pessoas têm buscado falar até com veemência, né? Pessoas têm descobrido o poder das palavras. Irmãos, esse tesouro está em Jesus. Jesus, desde o princípio, né? Ou seja, esse poder está na palavra do Senhor. Desde o princípio, o Senhor Deus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que acreditar nessa verdade, porque essa verdade ela foi falada pelo nosso Criador. Deus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nesses últimos dias nós temos visto como é que tem sido o nosso amor, como é que tem sido representado isso através dos discípulos de Jesus. Nós temos amado de verdade? Nós temos falado a verdade uns com os outros? Nós temos buscado perdoar, né? E essa semana tive a oportunidade de estar falando com algumas pessoas acerca do perdão. Pedi perdão, fui perdoado também, né? Deus, ele tem esse poder, irmão, de fazer com que a gente se sinta perdoado por alguma falha nossa, por algum pecado nosso. Vamos esquecer, vamos falar a verdade uns com os outros. Às vezes nós damos nome às coisas, né? Então, se a palavra é perdão, não é desculpa, né? Muitos de nós temos trocado as verdades, né? Falado, tem sido difícil falar para as pessoas: eu te perdoo. E aí a gente pede desculpa, né? Faz alguma coisa assim parecida para que estejamos bem conosco e com Deus. Então, o discípulo ele não está acima do seu mestre, porém, ele não está acima do seu mestre. E todo aquele, porém, que for instruído será como o seu mestre. Ele não está acima, mas quem for instruído, ele tem esse lugar de destaque dentro da vontade de Deus. O objetivo da verdade é continuamente tornar-se discípulos verdadeiros, aprendizes para toda a vida de Jesus cada dia em pensamento, palavras e ação.
interessado em que nós, como seus discípulos, o sigamos de perto. Jesus quer que nós o sigamos de perto. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, viver a verdade de Deus. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se existisse outra verdade, né, eu acho que nós já teríamos encontrado durante a história da humanidade. O apóstolo Paulo, ele nos chama a nossa atenção. Ele, quando falava com o jovem Timóteo, ele falava para Timóteo acerca das coisas que iriam acontecer, acerca das coisas que viriam de encontro para desestimular a sua fé, para que a sua fé fosse abalada. Então, Timóteo, ele foi um jovem, foi um discípulo de Paulo, discípulo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sempre nos chama a atenção para seguirmos de perto. Então, o que dizem os homens que eu sou? Você já tem uma resposta para isso? O que dizem os homens que eu sou? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, e nesses últimos dias, Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você, e ele gostaria de ter uma resposta corajosa da nossa parte, uma resposta convincente. Onde está a nossa fé? Está nas coisas? E nós podemos ver nesses dias, irmãos, que aqueles que colocam a sua fé nas coisas, aquele que coloca a sua fé em posses e tantas outras coisas, nós vimos a fragilidade. Nós vimos que não estamos de verdade colocando a nossa fé na verdade de Deus. Então, quando nós falamos sobre o que as religiões falam, todo alegrar o coração de um ser humano, alimentar o faminto, ajudar o aflito, aliviar o sofrimento do triste e eliminar as mágoas dos injustiçados, isso também é tido como uma verdade, né? Eles têm buscado viver isso ao pé da letra. No islamismo, eles tentam viver ali a sua comunidade, buscando fazer com que as diferenças entre eles sejam eliminadas de forma que eles possam viver uma vida que promove o bem-estar do outro, né? Eu tive uma oportunidade de ir numa mesquita e era fazendo um trabalho de pesquisa para a faculdade, uma escola, né? Eu acho que não era nem de faculdade ainda. E lá a gente teve a oportunidade de fazer algumas perguntas. E eu ouvi algumas coisas que eles falam a respeito da prática de fé da comunidade que eles vivem. E eu fiquei surpreendido com muitas coisas que chegam até nós, falada por muitas pessoas sem o conhecimento, que não é de fato verdade. Então, as religiões, os grupos religiosos, eles têm buscado viver alguma verdade para que os seus discípulos ou os seus seguidores, eles se apeguem a isso. E nós, os cristãos, irmãos, nós temos vivido aquilo que Deus deseja de nós, como pessoas que conhecem a verdade de Deus, né? Eu fico triste quando eu vejo
o desprezo o desprezo pela palavra de Deus, né? O desprezo da palavra de Deus. As pessoas, elas desprezam aquilo que é de Deus com muita facilidade. De repente vem alguém, descobre o poder de uma palavra, fala esse poder da palavra, e às vezes essa palavra ela não tem nenhuma origem em Deus. Elas são palavras criadas pelo pensador, né? Alguém pensou e falou, não, isso aqui é a verdade. Vamos falar isso que as pessoas vão acreditar. Irmãos, desde o princípio da criação, Deus falou para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é uma verdade bíblica que tem alcançado gerações e mais geração, né? Então, o que vai fazer diferença é nós praticarmos esta verdade. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus, né? A verdadeira religião é amar como Deus ama todas as coisas, sejam elas grandes e pequenas. Isso é uma verdade falada também por alguns religiosos, né? E o Senhor Jesus, ele quer que os seus discípulos persigam a verdade falada por ele, né? A verdade falada por ele, que levamos a mensagem do Evangelho a todas as criaturas e promover o bem-estar dessas pessoas, promover o amor, promover a paz. Muitos têm se levantado em nome de Deus, mas seus corações estão em guerra, seus corações, seus pensamentos, seus conflitos internos são maiores do que aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Nós já estamos caminhando aí para o final, e você que ouviu desde o início, né, tem acompanhado a gente, que diz você ser o Cristo? Quem você diz ser o Cristo? Jesus fez essa pergunta e durante todo esse tempo nós estamos aí perguntando. Quem é Jesus para você nesses dias de dificuldade? Né? Quem tem sido Jesus para você? Ele tem sido o seu amigo? Tem sido o seu libertador? Tem sido o que faz diferença? Porque nós precisamos estar apegados ao Senhor. Precisamos estar firmes no Senhor, para que os dias maus, eles venham de encontro a nós, mas nós conhecemos aquele que tem o poder de transformar, o poder de salvar, o poder de curar, o poder para nos levar à liberdade. Jesus, ele é o libertador. Jesus é o Messias, é o prometido de Deus. Então, nós vamos já encerrando, né? Falando aí acerca do que o Senhor, ele representa para nós, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso, irmão, tem incomodado o inferno. Essa verdade tem incomodado o inferno, tem incomodado líderes religiosos que têm deixado de falar a verdade de Deus, têm deixado de falar a verdade do Cristo de Deus. Hoje, as pessoas não têm falado a verdade acerca de Deus. Elas têm falado a verdade a partir do ponto de vista delas, a partir de um pensamento totalmente humanista, né? Por meio das filosofias, por meio de conhecimentos que foram descobertos através dos estudos, né? As pessoas têm, quanto mais têm estudado, mais distante elas estão da verdade de Deus. É por isso que existe uma mentira do inferno também, para que o crente não queira conhecer a Deus através da teologia, né? Não, teologia não, porque então as pessoas têm perdido tempo aí, tempo e dinheiro estudando
buscando outros meios de conhecimento da verdade, tem desprezado o estudo da palavra de Deus, né? O estudo da palavra de Deus. As pessoas têm medo de conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós enfrentamos um enfrentamento muito grande nesses últimos dias. Um desprezo pelo o conhecimento e pelo amor à palavra de Deus. Então, essa era a nossa fala nessa noite. Deus abençoe a cada um que chegou até o final conosco, né? Você pode ver também essa live depois, aí vai estar disponível para aqueles que não tiveram o tempo, né? Hoje o tempo é precioso, já podemos identificar a preciosidade do tempo, as pessoas têm muito tempo para tudo, né? Hoje tem tempo sobrando aí, até para querer ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes a gente preocupava com isso, mas hoje nós temos tempo bastante para fazer o que nós quisermos. E isso também serve como um termômetro para medir o nosso interesse pelas coisas de Deus também. Temos tempo para tudo, inclusive para estudar a palavra, né? Estudar a palavra para nos dedicarmos mais às coisas do Rei. Então, quero deixar o meu abraço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, meu irmão, meus irmãos, e que nós possamos estar preocupados com aquela pergunta que fizemos no início. Quem é Jesus para você? Né? Qual seria a resposta que nós daríamos para ele? Se nós estivéssemos de frente, ao lado ali, andando com Jesus, como os discípulos estavam naquela comunidade do livro lá de Marcos, a comunidade de Marcos lá, e Jesus, depois de realizar tantas coisas, tantos milagres, prodígios, né? Curado pessoas acometidas por demônios e tudo, Jesus vem para o discípulo e pergunta: quem diz os homens que eu sou? E eu pergunto, e eu quero que você fique com essa pergunta durante muito tempo, né? Fique com ela, medite nela, pergunte a Deus e dê a resposta para o Senhor, seja sincero, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Nós podemos pegar carona no que Pedro já falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas será que isso é uma verdade em nossas vidas? Nós temos demonstrado isso através da nossa fé? Nós temos confiado o suficiente nesses dias de dificuldade? Ou estamos ainda à procura de um Salvador? Nós temos um Salvador, irmão. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, aquele que nos levará de volta para o Pai. Então, não tenha medo durante e diante das dificuldades da vida, porque o Senhor Jesus ele deixou a palavra também para nós nos dias da dificuldade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E que Deus nos abençoe mais uma vez, nos dê uma boa noite. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho pelos irmãos. Estou com saudade de todos, de 0 a 100 anos, tá? Estamos com saudade dos irmãos e logo em breve nós poderemos estar nos encontrando, nos alegrando na presença do Senhor novamente, declarando esta verdade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pelas verdades da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza no dia da angústia.
Ó Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tanto caos que o mundo está vivendo, o Senhor tem operado milagres em nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Obrigado, Senhor Deus, pela tua pela paz que excede todo o entendimento, Senhor. Pela paz que nos coloca, Senhor, diante, ó Deus, da dificuldade, com a certeza de que nós estamos no caminho certo, buscando e fazendo a tua vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, as nossas diferenças. Perdoa, Senhor Deus, as coisas que nós temos, ó Deus, muitas das vezes, Deus, feito, Pai, que não tem te agradado. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda a sermos discípulos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.